Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite você que está nos assistindo hoje. Eu quero, nesse instante, convidá-lo para que nós possamos orar a Deus nesse momento. Antes de quaisquer outros atos do nosso culto, nós vamos orar a Deus. Vamos nos colocar diante de Deus, confessar a Ele o nosso pecado, reconhecer que somos pecadores e pedir o perdão. Pois somente assim, somente perdoados em Cristo Jesus, é que nós podemos, de fato, entrar na presença de Deus. Então, abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos buscar ao Senhor. Deus bendito, Pai maravilhoso, obrigado pela tua salvação. Obrigado porque o Senhor veio na nossa direção. Obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor morreu no nosso lugar. E com isso, o Senhor quitou a dívida que estava inscrita contra cada um de nós. E por isso nós fomos justificados por Cristo Jesus, ó Pai. Pelo ato dele, pela morte na cruz e pela ressurreição. Nós te agradecemos. Nesse instante, ó Pai, nós confessamos a Ti o nosso pecado. Queremos te pedir perdão. Perdão por aquilo que fizemos, perdão por aquilo que deixamos de fazer e tenha entristecido o Teu Santo Espírito. Obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor não apenas nos perdoa, mas o Senhor nos restaura à Tua presença. O Senhor nos reconcilia contigo mesmo, Pai. Muito obrigado, ó Deus. Com essa certeza e com essa convicção de que em Jesus nós somos perdoados, nós queremos agora entrar na Tua presença, Pai. Nós queremos estar diante do Senhor, louvar, adorar o Teu santo e poderoso nome, te agradecer pela Tua grandeza, pelo Teu poder, aonde quer que nós estejamos, ó Deus, eu quero clamar, ó Pai, que cada um de nós que estamos participando deste culto online, possamos sentir de fato e de verdade a Tua presença, a manifestação sobrenatural do Teu Santo Espírito, Pai. Obrigado, porque o Senhor, ó Deus, é um Deus soberano, poderoso, onisciente, onipresente, ó Pai. Obrigado, porque o Senhor está aonde o Senhor quer. E eu te agradeço, porque o Senhor está na casa de cada um de nós. Estamos te louvando, te adorando nesse instante. O Senhor está naqueles templos que já estão reunidos. Obrigado, ó Deus. Mas que nesse instante, ó Pai, o meu pedido é que nós, dessa live, possamos sentir a manifestação real e sobrenatural do Teu Santo Espírito. Fala conosco, ó Deus. Trata conosco. É a nossa oração no nome de Jesus, ó Pai. Amém, ó Deus. É um desafio a gente sentir essa presença de Deus quando a gente, na nossa cabeça, no nosso hábito, a gente associa adorar a Deus ao tempo, né? Mas foi um exercício, está sendo um exercício muito bom, muito interessante. Em tudo isso a gente está aprendendo demais. Eu, pelo menos, estou aprendendo muito. E eu tenho certeza que você também. De louvar a Deus da nossa casa, da onde nós estamos, com a certeza e a convicção de que Ele nos ouve. Olha, nós nunca exercitamos essa fé, essa crença nossa. Não é verdade? A gente sempre aprende na escola dominical da onipresença de Deus, da onisciência de Deus, da onipotência de Deus. Mas hoje, nessa pandemia, a gente está experimentando, de fato, essa questão da onipresença de Deus, ou seja, Deus está aonde Ele quer estar. E Ele quer estar, eu tenho certeza, que na tua casa, na minha casa, meu irmão. Então, pare agora. Para um pouquinho. E presta atenção em Deus falando com você. Ele vai dizer para você, Ele vai ministrar no teu coração, na tua mente. Deus quer falar com você. Pare para ouvi-lo. Esse desafio que eu quero fazer para você. Mas eu tenho mais um também. Além de você prestar atenção em Deus, eu quero que você compartilhe esse momento. Tá? Que você compartilhe com seus amigos, com a sua família. Quando estamos presentes, você convida o seu amigo para ir à igreja, para ir à célula, né? Agora você pode mandar um link para ele, um convite para ele estar com você, louvando e adorando agora, nesse instante. É só você clicar e compartilhar. Vai aparecer um monte dos seus nomes, dos seus contatos. Vai lá e vai clicando cada um deles, para que eles possam também participar
junto conosco, tá bom? Faça isso, não deixa para depois, não. Tá? Eu tenho a esperança que você vai fazer isso. Por falar em esperança, eu quero ler com você um texto que está lá no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Capítulo 11 da carta aos Hebreus. Nesse capítulo 11, o autor ele trata da questão da fé. Lá no verso 1, ele fala que a fé é a certeza, é a convicção de que aquilo que a gente não vê vai acontecer, que existe. E que a fé é a única coisa que, de fato, pode nos aproximar de Deus. E vou dizer uma coisa para você. Quem dá a fé é o próprio Deus. Por isso, se você está com um problema de fé, peça a Ele. Sabe por quê? Que é fundamental que você peça a fé a Deus? Veja comigo o verso 6 desse capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. É interessante aqui, esse comecinho aqui, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Por quê? Pois quem dele se aproxima, precisa crer, precisa acreditar, precisa ter fé que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É só pela fé que nós cremos no nosso Deus. É só pela fé que nós temos a certeza e a convicção de que Jesus é o nosso Salvador. A ciência, a história já tem demonstrado que de fato Jesus existiu, que de fato ele foi alguém real. A ciência tem demonstrado que o universo foi criado. Assista no YouTube aí do pastor Lourenço. Sumiu o primeiro nome dele aqui, então se aquela voz que sempre fala aqui na minha cabeça se lembrar, pode me falar aí. Mas é o Adalto Lourenço. Procura no YouTube lá, o Adalto Lourenço. Assista, criacionismo é fantástico. É maravilhoso. Mas é só pela fé que nós sabemos que foi Deus quem fez tudo isso. O cientista sabe que o universo foi criado. Ele só não comprova cientificamente que o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus de Jesus Cristo, o Deus Jesus Cristo, foi esse Deus que criou. Você está me entendendo? A ciência mostra isso, mas pela fé nós cremos que foi ele. Por isso que sem fé eu não consigo agradar a Deus. Por isso, meu irmão, eu quero que você busque e faça esse exercício da sua fé, da sua crença. Você vai adorar a Deus, você vai ouvir a mensagem de Deus nessa noite. Mas qual é a convicção do seu coração? O que move o seu coração? Você está fazendo isso porque você está acostumado? Você está fazendo isso porque não tem coisa melhor? Eu quero te desafiar hoje a exercer a sua fé. Convide alguém que Deus está falando há muito tempo no teu coração, para que você fale dele. Faça esse ato de fé, compartilhe com essa pessoa. E ouça o que Deus tem para te dizer nessa noite. Deus quer tratar com você. Deus quer falar com você. Acredite que Deus quer fazer isso com você. Tenha fé que Ele quer fazer isso com você. E pela fé você vai ver coisas maravilhosas acontecendo hoje, na sua vida, na sua casa, na sua família. Vamos louvar a esse Deus. Vamos dizer para esse Deus que Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus bendito. É um Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Vamos adorar ao Senhor nesse instante. Quem está hoje lá conosco é o Gustavo, é o Mateus, é o Igor e é a Ruth também, né? Vamos adorar a Deus com esses irmãos. Boa noite. Deus abençoe sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez para louvar e adorar o nome do Senhor. Que você possa abrir o seu coração nesse momento, esquecer tudo aquilo que está ao seu redor, te atrapalhando, e separar este momento para louvor e adoração do Senhor, amém? Adora o Senhor aí na tua casa. Olhos do meu coração, quero te ver.
te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Que você continue firme, continue seguindo esse caminho.
convertido. E esse caminho agora é um caminho que nos leva ao reino do Senhor. Que todos os povos, que todas as nações possam estar indo em direção a esse reino de justiça. Amém? Céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Te adora. Senhor Deus, nós somos a tua igreja, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela beleza da tua santidade, Senhor. Porque nós não somos nada sem ti, ó Deus. O nosso caminho é vazio se não for ao Senhor. Deus, eu peço em nome de Jesus, nos fortaleça, Deus, como o povo teu. Deus, nos ajuda, Deus, a enfrentar, ó Deus, toda a tribulação, toda a provação que está diante de nós, ó Deus. Pai, nos ajude mais ainda, Deus, a encontrar o teu reino, Senhor. Teu reino de justiça, teu reino de igualdade, Pai. Ó Deus, nos faz mais que vencedores no teu nome, Senhor Deus. A cada dia nos acompanha, Deus, nos dá vitória, Senhor. Em nome de Jesus, que nós colocamos a nossa vida em tua mão. Adoro, Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, Para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
sua casa. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém. Glória a Deus. Confesso que sinto falta de ouvir a igreja louvando. Sinto falta de ouvir a igreja adorando ao Senhor. Mas de verdade espero que você tenha louvado aí na sua casa, que você tenha sentido a presença do Senhor. Que você prepare seu coração para a palavra que está por vir. E obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Compartilhe essa live e abençoe outras vidas. Abençoe pessoas. Seja um missionário diferente nos dias de hoje, né? Que divulga links, mas não deixe de compartilhar. Compartilhe nosso culto, nosso louvor e a nossa adoração, e faça isso aí na sua casa. Amém? Deus abençoe. Até mais. Grande abraço. Realmente só Deus é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Eu espero que você possa ter experimentado esse momento de fato na presença de Deus, tá? Mas nesse instante eu quero passar agora a palavra para o pastor Gerson. Eu quero desafiar você mais uma vez. Presta atenção no que Deus tem para te dizer nesta noite, tá bom? Ouça o que Deus tem para te dizer. Pastor Gerson, que Deus te use e Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor Itamar. É uma alegria estar com vocês novamente. Queria saudar a todos os amados com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder estar aí participando contigo na sua casa, mais essa live, mais esse culto de adoração a Deus. Nesse momento de nós estarmos compartilhando a palavra, eu queria convidar você para que abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 57 a 62. O texto vai ser projetado aí para você, mas se você quiser acompanhar na Bíblia, então, Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Eu vou fazer a leitura e você pode acompanhar aí conosco, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita-me que antes eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu queria convidá-lo para mais um momento de oração. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nesta hora, pedindo que o Teu Santo Espírito traga iluminação para as nossas vidas, para os nossos corações, para nós compreendermos o Teu ensino, a Tua palavra nesta noite. Abra o nosso entendimento, Senhor, e não deixa que nada atrapalhe a nossa sequência de raciocínio e aquilo que o Senhor quer mostrar para nós na Tua palavra hoje. Abençoa cada pessoa que está ouvindo, abençoa cada casa, em cada lar, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja presente, agindo nos corações, agindo nas nossas vidas. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria conversar com vocês hoje sobre o seguinte tema. Eu queria que você
prestasse atenção, porque o tema é uma pergunta. Por que é difícil servir a Jesus? Por que é difícil servir a Jesus? Vocês observem que eu estou fazendo uma pergunta, e nessa pergunta eu já estou colocando que é difícil servir a Jesus, que é difícil seguir a Jesus, que é difícil andar com Jesus. Pode ser que você não pense como a mim, que estou iniciando essa conversa contigo. Pode ser que você pense que é fácil andar com Jesus, que tem sido uma tranquilidade, uma beleza a tua caminhada com Jesus, né? Mas eu queria compartilhar com você algumas coisas nessa noite, para a gente observar que Jesus exige algumas coisas de nós, né? E eu queria dizer para você que alguém já disse, eu não me lembro, eu já li isso, mas eu não lembro quem disse isso, mas alguém já disse que andar com Jesus é o projeto mais fascinante da vida. Para essa pessoa que dizia isso, ele dizia com muita convicção, com muita força, com muita disposição, que ele entendia que andar com Jesus era um processo fascinante para a vida dele. Muito bem. Quando a gente lê lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo dizia assim, dessa forma: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava na caminhada dele com Cristo, estava andando com Cristo, estava fazendo a obra de Deus, e ele dizia que ele prosseguia para conquistar aquilo que ele queria. E já no final da vida dele, quando ele estava preso, quando ele já estava esperando a sua morte, como nós vimos na semana passada, na pregação do pastor Itamar, o apóstolo Paulo pôde dizer o seguinte: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Isso está lá em 2 Timóteo 4, 7. Ou seja, quando o apóstolo Paulo já estava no fim da sua caminhada com Jesus, ele olhou para trás e ele pôde perceber que ele tinha andado uma boa caminhada, que tinha sido uma boa caminhada, que tinha sido um bom combate, que tinha valido a pena para a vida dele andar nesse caminho com Jesus. Irmãos, se vocês observarem os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles caminharam com Jesus mais de 3 anos, estiveram com Jesus, eles aprenderam muitas coisas com Jesus. Na sua caminhada com Jesus, eles ouviram os ensinamentos de Jesus, eles ouviram os milagres, os sinais de Jesus, eles também estiveram percebendo como que Jesus tratava com tanto carinho, com tanta atenção, com tanta dedicação às pessoas que vinham até ele. E essa mensagem de Jesus impactou tanto a vida deles. Isso tudo que Jesus ensinou para eles, essa caminhada deles com Jesus foi tão importante para a vida deles, que depois da morte, da ressurreição de Jesus e depois da vinda do Espírito Santo, esse grupo de apóstolos, de discípulos de Jesus, passaram a proclamar o evangelho por toda aquela região, assim como Jesus tinha previsto, em Jerusalém, Samaria e toda aquela região. E a igreja foi crescendo porque eles fizeram isso. E eles faziam com toda a sua força, com toda a sua empolgação, impulsionados pelo Espírito Santo, porque também eles entenderam que foi um grande privilégio para eles andarem com Jesus, aprenderem com Jesus. Mas, irmãos, nem todo mundo pensa da mesma forma que a gente está falando aqui. Nem todo mundo pensa como o apóstolo Paulo. Nem todo mundo pensa como os apóstolos de Jesus. Há muita gente que não quer pagar o preço para andar com Jesus. Acha que é difícil demais, acha que é complicado. Tem gente que acha até que Jesus é um grande profeta, que falava coisas bonitas,
mas eles preferem seguir os ensinamentos de outros profetas, de outros gurus dos nossos tempos, que falam coisas mais interessantes para eles, mais fáceis deles seguirem. Outras pessoas, de repente, ouvem aquilo que Jesus fala, observam os seus ensinamentos, mas acham que aquilo é difícil demais, é muito complicado para colocar na vida. E preferem, então, andar fora dos caminhos de Deus, longe do Senhor, não andar nos caminhos que o Senhor quer que a gente ande. E tem muita gente que dá um monte de desculpas para não andar na presença do Senhor, para não andar nos caminhos do Senhor. Então, é muito importante, irmãos, que a gente continue fazendo e andando, fazendo a vontade de Deus, andando segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus quer. E a gente vai ver algumas coisas muito interessantes, né, nessa passagem que nós lemos, nesse texto que nós lemos. É um texto pequeno, um texto conhecido, um texto que fala que Jesus estava numa caminhada com seus apóstolos. Jesus estava indo para onde? Jesus estava indo para Jerusalém. Jerusalém. A gente sabe que era uma viagem longa, demorava alguns dias, essa caminhada de Jesus para Jerusalém. E à medida que ele ia caminhando, Jesus ia agregando pessoas no seu grupo. Pessoas iam sabendo que era Jesus, iam ajuntando no grupo de Jesus, iam interagindo, iam conversando com ele, iam fazendo perguntas, iam participando do grupo, ouvindo o que Jesus estava dizendo. E o texto fala que, nessa ocasião, 3 pessoas se aproximaram de Jesus e tiveram um diálogo com ele. Claro, cada um por sua vez, não foi ao mesmo tempo. Cada um se aproximou em determinado momento e conversou com Jesus. E Jesus, nessa conversa com essas 3 pessoas, Jesus mostra para eles que segui-lo, né, depende de fazer a vontade dele de algumas formas e tem que fazer algumas coisas que ele manda. Mas é muito importante que a gente preste atenção nas conversas e nas respostas que Jesus deu para aquelas pessoas. Só que antes eu queria fazer uma pergunta para você. Aliás, não é uma pergunta, são mais que uma pergunta para você, né? São perguntas que nós temos que fazer para a nossa vida. Você é um seguidor de Jesus? Você caminha com Jesus? Você está caminhando com Jesus? Nessa tua caminhada com Jesus, como você tem respondido ao convite dele nessa caminhada? E como que Jesus tem falado contigo? Como Jesus tem falado contigo? Jesus tem conversado contigo nessa caminhada? Jesus tem te dado instruções, tem te falado palavras, falado coisas para você fazer? É interessante a gente observar nesses 3 homens que chegaram para Jesus, conversaram com eles, fizeram perguntas para eles e tiveram respostas de Jesus. Porque pelas respostas de Jesus, nós podemos perceber algumas coisas que Jesus requer de nós para a sua caminhada com ele. E a gente vai ver que não é tão simples assim como parece. Primeira coisa que eu queria comentar contigo, meu irmão, minha irmã, é que é preciso viver a nossa vida de acordo com a vontade de Jesus. É preciso viver a nossa vida de acordo com a vontade de Jesus. Irmãos, a primeira coisa que Jesus exige da nossa caminhada com ele é a renúncia. É a renúncia. O ser humano, irmãos, ele gosta de uma vida tranquila, não é verdade? Ele gosta de uma vida sossegada. Ele gosta de conforto. Ele gosta também, nos relacionamentos humanos que ele trava, de ser beneficiado nesses relacionamentos. Eu gosto de fazer alguma coisa para o outro, mas eu gosto de fazer se ele faz para mim. Então, isso é uma coisa que está presente na vida do ser humano de um modo geral. O ser humano, de um modo geral, é assim. Só que quando Jesus conversa com esse primeiro interlocutor, essa primeira pessoa que vem falar com ele, Jesus coloca uma coisa um pouco diferente, né? Porque essa pessoa que veio até Jesus, ele falou assim para Jesus: Jesus,
eu vou segui-lo para onde o Senhor for. Né? Para onde o Senhor for, eu vou segui-lo. Né? Jesus falou para ele, falou, olha, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava falando para aquele homem? Jesus estava falando para aquele homem que a vida com Jesus não era necessariamente uma vida de conforto, era uma vida de sacrifício, era uma vida de lutas. Jesus ia de cidade em cidade, de povoado em povoado. Às vezes, eles conseguiam hospedagem em algum lugar com alguma pessoa. Às vezes, a cama de Jesus e dos apóstolos era um relento. E assim ele ia caminhando. E assim era a vida de Jesus. Então, não havia conforto em ser discípulo de Jesus. E Jesus, é interessante, irmãos, que Jesus não quer que ninguém o siga sem a motivação certa. Seguir Jesus com a motivação errada é um grande prejuízo. Olha só, tem gente que espera que andar com Jesus vai trazer vantagens. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe uma pessoa que foi atrás de Jesus com a motivação errada? Eu vejo que foi Judas Iscariotes. Judas Iscariotes andou com Jesus 3 anos, igual aos outros discípulos. Ele viu os milagres, ele viu o que Jesus fez, ele ouviu os ensinamentos, ele ouviu os sinais e maravilhas de Jesus, igualzinho aos outros. Mas ele não entendeu. Ele não compreendeu o que Jesus estava fazendo. Ele não compreendeu que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, que Jesus tinha vindo para salvar a vida do ser humano, para salvar a vida dele, inclusive. E ele se perdeu por quê? Porque ele estava com a motivação errada. Então, quando a gente segue Jesus com a motivação errada, é um grande prejuízo para as nossas vidas. Gente, infelizmente hoje, ainda há muita gente que busca Jesus com a motivação errada. Há muita gente procurando igrejas por aí atrás de prosperidade, através de vida boa, através de benefícios para a sua vida, através de bens materiais, através de fazer barganha com Deus, troca com Deus. Há pessoas indo atrás de Deus nas igrejas em busca de uma bênção específica. Eu quero uma bênção de Deus. Depois que recebe a bênção, abandona, não quer saber mais. É gente procurando o Senhor pela motivação errada, o motivo errado. E Jesus, ele está procurando pessoas que querem andar com ele com a motivação certa, que querem estar realmente andando com eles, sabendo que na caminhada com ele há um preço a pagar. Há um preço a pagar. Os discípulos de Jesus, todos aqueles que caminharam com ele, todos aqueles que têm caminhado com ele, todos nós que andamos com ele, sabemos que há um preço a pagar. E Jesus espera que a gente compreenda essa real motivação de segui-lo, de fazer a sua vontade. Haverá sempre dificuldades na caminhada com Jesus? Com certeza haverá. Haverá lutas? Haverá, com certeza. Haverá desconforto muitas vezes para a nossa vida? Algumas vezes eu creio que sim, mas haverá muitas bênçãos, muitas alegrias, muitos contentamentos para o nosso coração, uma vida de alegria ao lado de Jesus. E ele vai estar conosco na caminhada, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, nos conduzindo, nos levando por essa caminhada segundo a vontade dele. Mas há uma segunda lição que eu queria tirar aqui para nós, que andar para que a gente ande com Jesus segundo a vontade dele, agradando a ele, é preciso abandonar coisas que nós amamos. É preciso abandonar coisas que nós amamos. A segunda pessoa que procurou Jesus naquela caminhada de Jesus, ele chegou até Jesus e não foi ele que foi conversar com Jesus, é Jesus que conversou com ele. O texto fala que Jesus olhou para ele e falou para ele assim, segue-me, segue-me. Ele já estava indo ali, andando com Jesus, estava andando com os discípulos. E Jesus falou,
vem, segue-me. Talvez Jesus tenha gostado dele, talvez Jesus tenha olhado para ele, simpatizou com ele. E Jesus falou, vem, me segue. Mas o homem olhou para Jesus e falou assim, deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai. Meu pai. E Jesus dá uma resposta para nós, aparentemente difícil para aquele homem. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Irmãos, a primeira ideia que vem à nossa cabeça, né, quando a gente lê esse texto, é que talvez o pai daquele senhor tivesse morrido e o sepultamento iria ser naquele tempo, naquele dia ou no dia seguinte, alguma coisa assim. Então, ele não podia seguir Jesus porque ele tinha que acompanhar o sepultamento do pai dele. Mas a interpretação mais provável para essa afirmação de Jesus, irmãos, é que aquele homem estava adiando a entrega dele para Jesus. Jesus falou para ele, segue-me. Ele estava dizendo para Jesus, não, Jesus, eu vou primeiro cuidar do meu pai. Eu vou cuidar do meu pai. Quando meu pai morrer, aí eu venho e vou seguir você, né? Eu vou seguir você. Então, ele não estava colocando seguir Jesus como prioridade na sua vida, como primeiro lugar na sua vida. Ele estava dando outras prioridades na sua vida. Cuidar do seu pai era prioridade para ele naquele momento. E, ó, irmãos, infelizmente, a gente pode dizer isso. Eu sei que talvez você possa também. Eu já conheci pessoas que não andaram com Jesus, que não seguiram os caminhos de Jesus, porque tiveram problemas em casa, problemas com seus pais, que não aceitavam a sua decisão, que não concordavam com a posição que a pessoa tomou. Eu já vi jovens que tiveram muitas dificuldades de seguir o Senhor, porque na sua casa havia muita oposição. Já vi muitas mulheres que enfrentavam grandes dificuldades nas suas casas com seus maridos, porque eles não eram crentes, e eles criavam muitos obstáculos para elas seguirem a Jesus. Já vi namorados, namoradas que tiveram problemas no relacionamento porque apenas um deles se converteu, o outro não. E, às vezes, caminhar um com uma ideia, outro com outra, é uma tarefa difícil. É difícil. Por isso que nós sempre falamos para os jovens, cuidado, jovens, com casamento misto. Né? Cuidado, jovens. Né? Se Deus converte o coração do seu namorado, da sua namorada, glória a Deus, amém. Mas isso não acontece, especialmente se ele tem indisposição com a tua participação, isso é muito ruim. Você vai ter problemas no futuro. Pense nisso, pense nisso. Na realidade, irmãos, há outros motivos. Nós estamos falando de problemas familiares, mas tem muita gente que não consegue seguir Jesus por causa de riquezas, por causa de bens materiais. E nisso a gente vê o exemplo do moço rico. Quando Jesus o convidou para segui-lo, e Jesus falou para ele, vai, vende o que você tem, me segue, ele foi embora triste. Por quê? Porque ele tinha seu coração colocado nas riquezas. Mas tem gente que coloca o seu coração num emprego excelente que tem, que ocupa todo o seu tempo, ou então não quer abrir mão do seu lazer, não quer abrir mão do seu divertimento, não quer abrir mão da sua família, não quer abrir mão das coisas que tem na sua vida. E, de repente, a decisão de seguir a Jesus, o preço é caro para ele. Ele prefere, então, se afastar, ficar olhando de longe, olhando com interesse até a caminhada ao lado de Jesus, mas ele não teve decisão. Ele não teve decisão de deixar as coisas para trás para seguir a Jesus. Aquele que não consegue colocar o amor por Jesus no seu coração e o amor pelo reino do Senhor no seu coração, ele não vai conseguir andar nessa caminhada com Jesus. Andar com Jesus exige, como eu disse no começo,
renúncias, muitas renúncias. Exige abnegação de nossa parte. Nós temos que negar muitas coisas. Exige, muitas vezes, de nós um coração quebrantado, um coração sensível na presença de Deus. Eu queria perguntar para você, o que você tem amado mais na sua vida do que a Jesus? Tem alguma coisa na tua vida que tem mais importância do que Jesus para você? Alguém ocupando o primeiro lugar no teu coração, a primazia do teu coração? A gente tem que colocar Jesus. É Jesus o primeiro. É Jesus aquele que tem primazia. É assim que Jesus quer olhar para nós. Jesus disse lá em Mateus 6:21 o seguinte: porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ou seja, Jesus quer que Ele seja o nosso tesouro. Nosso coração seja cheio da presença dEle e de vontade de agradar. Mas há uma terceira e última lição que eu queria compartilhar contigo, né? E a terceira lição é que para seguir a Jesus nessa caminhada, é preciso não olhar para trás. É preciso não olhar para trás. Terceira pessoa que procurou Jesus, o terceiro interlocutor, ele mostrou desejo de seguir a Jesus. Ele chegou lá e falou: Senhor, eu quero segui-lo sim, mas deixa eu ir primeiro despedir da minha família. Jesus disse para ele: quem olha para trás não está apto para o reino de Deus. Quem olha para trás não está apto para o reino de Deus. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos? Jesus está ensinando que a decisão de segui-lo não há trevo de retorno. Quando nós decidimos por Jesus, é para valer. É caminhar em frente, é seguir caminhando. Há um caminho a seguir, há uma vontade a ser executada, há uma estrada a ser percorrida. Jesus está conosco, ele não quer que a gente volte para trás. Ele não quer que a gente olhe para trás. Nós temos que continuar olhando para Jesus. Nós temos que continuar seguindo este caminho. O povo hebreu, irmãos, eles estavam caminhando com Moisés pelo deserto já há algum tempo. E o povo hebreu viu maravilhas entre eles. Eles viram a libertação lá do Egito, com os sinais maravilhosos que Deus fez entre os egípcios. Eles viram a abertura do Mar Vermelho, eles passaram a pé enxuto. Eles viram os exércitos dos egípcios morrerem no mar. Eles viram brotar água da rocha. Eles viram tantas coisas, tantas bênçãos, o maná, as codornizes. Mas, independente disso, irmãos, eles viviam reclamando, eles viviam murmurando. Né? Eles viviam com saudades do Egito, eles viviam com saudade da carne, eles viviam com saudade do pão, eles viviam com saudade do pepino, eles viviam com saudade da cebola. Tudo era motivo para eles terem saudade do Egito. Interessante que eles não tinham saudade da dura servidão que eles estavam lá, do duro castigo que eles viviam, debaixo de açoites e de fazer tijolos. Mas eles estavam se lembrando das coisas boas do Egito. Estavam olhando para trás. Deus estava caminhando com eles. Deus estava presente ali na nuvem durante o dia, no fogo durante a noite. O anjo do Senhor estava com eles. A presença de Deus estava ali perto deles. E eles estavam olhando para trás. Estavam olhando para trás. Irmãos, às vezes a gente age assim também, né? E com certeza Deus não se agrada disso. Quando nós olhamos para trás, lembrando de coisas do nosso passado, falando de repente assim: que saudade que eu tenho daquele tempo que era bom, aquele tempo que era gostoso, eu era feliz naquele tempo. E a gente fala essas coisas, né? E, por certo, o Senhor não fica feliz com essa nossa reclamação, com essa murmuração. Assim como ele não ficava feliz
com a reclamação e com a murmuração do povo hebreu. Irmãos, andar com Jesus é uma caminhada de fé, é uma caminhada de bênção, é uma caminhada de graça. Há dificuldades? Claro que há. Há sempre dificuldades, mas Jesus está conosco na caminhada. Jesus vai conosco, Ele está à nossa frente, Ele está nos conduzindo, Ele está nos dirigindo. Essa é uma caminhada muito abençoada. Eu gostaria que você olhasse para a tua vida agora, para a tua caminhada. Preste atenção, o que o Senhor já tem feito na tua vida. Olha os teus passos nessa caminhada, olha lá para trás, quando você aceitou Jesus, quando você começou a caminhar com Jesus, quantas coisas que Jesus já deu para a tua vida, quantas bênçãos você já recebeu, quantas bênçãos você já recebeu na tua família, quantas coisas Deus já colocou na tua mão para você ter, para você usufruir nessa caminhada com Jesus. Jesus tem nos abençoado, irmãos. Jesus tem nos abençoado. Irmãos, eu queria dizer para você que nós possamos fazer como Hebreus fala para a gente fazer. Lá em Hebreus capítulo 12, parte do versículo 1 e o versículo 2 diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Irmãos, que a minha caminhada, que a sua caminhada, que a nossa caminhada seja uma caminhada cheia da vontade do Senhor para as nossas vidas. Que a gente esteja cumprindo a vontade do Senhor nas nossas vidas. Que as coisas que no passado nós amamos, que foram importantes para nós, que elas fiquem no passado. E que o nosso amor por Jesus nos encha de amor em tantas outras coisas que Deus tem nos dado para a nossa vida, para a nossa caminhada. E que nossa visão, o nosso olhar continua sendo firme, direcionado para Jesus, olhando firmemente para Ele, né? Porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa única esperança. Que a tua caminhada seja uma caminhada sempre ao lado de Jesus, com Jesus, para a honra, para a glória, para o louvor do nome do Senhor. Amém? Eu queria fazer uma oração contigo. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra que o Senhor nos enviou nessa noite, a respeito da nossa caminhada contigo. Ajude-nos nessa caminhada, Senhor, a sermos perseverantes, a fazermos a nossa caminhada, uma caminhada de bênção, de graça, de fé, uma caminhada em que a tua vontade seja manifesta nas nossas vidas. Que as coisas que ocupem o nosso coração possam ser somente as tuas coisas, as coisas que o Senhor ama, as coisas que o Senhor quer que a gente ame. E, ó Pai, que os nossos olhos estejam colocados unicamente em Ti, o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós colocamos a vida de todos os nossos irmãos na Tua presença. Aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, aqueles que não te conhecem ainda e que querem andar nos teus caminhos, que possam fazer uma decisão nesta noite, de andar com Jesus e ver que precioso é andar na tua presença. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Doutor Itamar, estou devolvendo a palavra para você agora. Muito obrigado, pastor Gerson. Obrigado pela palavra que Deus usou o irmão para nos exortar, para nos desafiar. De fato, não é fácil, mas não é impossível, porque Deus, o Espírito Santo do nosso Pai está conosco e Ele nos move a tudo isso. Basta a gente se dispor e topar esse desafio, né? De fato, de renúncia, de buscar o nosso Deus. É o desafio, meu irmão. Eu quero
compartilhar com você. No próximo sábado, nós teremos uma live especial para as crianças. É uma live especial para as crianças. O Tiago já está colocando aí para você assistir, né, para você ver. Será das 16 horas às 17 horas e vai ter tudo que a gente pode colocar aí para que você, para que o seu filho, para que o seu neto, seu vizinho, a criança da sua cela possa, de fato, ser impactada. Agora, a criança depende muitas vezes de você, né? Depende de você pegá-la, de você usar o seu equipamento, seu celular, seu computador, seja lá o que for, para a criança poder assistir. Então, não esqueça, sábado que vem, das 16 às 17 horas. Amanhã é Dia das Crianças. Em razão de tudo isso que a gente está vivendo hoje, a gente, de fato, não vai fazer nada presencial, tá? Com relação a esse trabalho com as crianças. E é bom até a gente tocar nesse assunto, meu irmão, a questão do presencial. Você deve estar empolgado já, porque Campinas entrou na fase verde, né, do Plano São Paulo, de retomada da economia. Isso tem muito a ver com os nossos horários de live e tudo mais. Agora, por que eu estou falando isso para você? Primeiro, para que você saiba que o Conselho já, em primeiro lugar, tomou todas as providências possíveis para aquele momento em que nós retomarmos a nossa reunião presencial, tá bom? Graças a Deus, nós temos tudo pronto, tudo encaminhado. Na terça-feira, nós teremos a reunião do nosso presbitério, e vai avaliar as cartas das igrejas que requereram a retomada das reuniões presenciais. A nossa igreja é uma delas. Então, se der tudo certo, quem sabe aí, não no domingo que vem, mas no outro, se Deus permitir que tudo esteja bem, que esteja tudo certo, quem sabe aí a gente retoma. Mas, como eu já falei antes, não depende só da gente, depende do presbitério e depende, claro, da questão sanitária do nosso país. Tá bom? Vamos continuar orando, pedindo para Deus ter misericórdia da gente. Né? Porque não sei se você está acompanhando a Europa aí, parece que o negócio está ficando complicado de novo lá. Né? Que isso não chega na gente aqui, hein? Agora, independente se a gente voltar ou não presencialmente, meu irmão e minha irmã, as nossas lives vão continuar. Tá bom? Vão continuar. EBD, por enquanto, 9h30. Né? Se você lembrar, presencialmente era às 9, hein? Lembra disso? Se você já chega atrasado na live, você não tem nem que sair da sua casa, eu espero que você não chegue atrasado no presencial. Tá? Mas, por enquanto, 9h30 e 19 horas o nosso culto da noite, tá bom? Nosso culto noturno. Então, para você saber, nós não deixaremos mais de ter esses nossos cultos online. Vamos fazer tudo possível para que continuemos, né? Mas nós estamos tomando todas as medidas cabíveis ao Conselho da Igreja para que a gente possa retomar a questão, então, dos nossos encontros presenciais. A gente vai dando notícia, tá bom? Você continua com o nosso WhatsApp. Eu gosto muito do WhatsApp, que é o meio mais fácil, mais rápido da gente se comunicar. Precisou de alguma coisa, tem algum pedido de oração, no WhatsApp, tá bom? Passa o WhatsApp que você vai ser... a gente vai receber o seu recado, o seu aviso, o seu pedido. Continue doando os alimentos. Continue doando. Embora haja uma expectativa aí de retomada, nós ainda temos muita gente, muitas famílias precisando da tua ajuda. Graças a Deus temos recebido ajuda, doação de mantimentos, graças a Deus por você. Agora, continue doando, tá bom? Lembra, lá na igreja de quinta-feira, a Ivani está lá, a diaconisa Ivani, das 13 às 17, para receber a sua doação. Da mesma maneira, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Continuamos com os nossos compromissos como igreja, como denominação, de maneira muito especial com os nossos missionários. Não se esqueçam deles. Tá? Eles continuam no campo, continuam levando a mensagem do nosso Deus, aqueles que foram chamados para deixar o seu lar e ir para outros lugares.
Então, continue contribuindo, você que se comprometeu a ofertar com os nossos missionários, continue trazendo a sua oferta, entregando a sua oferta, e o seu dízimo também. Tem a conta da igreja que aparece aqui embaixo, mas se você tiver dificuldade, entre em contato com o presbítero Marcelo, e ele então vai providenciar para que o seu dízimo oferta seja retirado na sua casa, ok? Também o nosso compromisso com a oração, né, irmão? Nós não podemos esquecer disso. A gente tem que orar, a gente tem que buscar a presença de Deus. Você assumiu um compromisso. Você lembra do seu horário? Eu lembro do meu. Você lembra do seu horário? Tá? Você tem que lembrar do seu horário, hein? Se está na dúvida, ai, meu pai do céu, mas não tem problema. Se você esqueceu, dá uma ligadinha para a Andréia. Passa o WhatsApp para a Andréia. Andréia do céu, eu tinha que orar meio-dia, estou orando às 2, tá certo o meu horário? Aí ela vai te falar certinho do seu horário, tá? E o nosso grande desafio, meu irmão, que é compartilharmos as nossas lives, né? Enquanto nós estamos aqui com as nossas lives, estamos nesse tempo aqui online, né? Eu tenho que compartilhar. O meu compromisso é convidar as pessoas. O pessoal nosso de comunicação faz as artes bacanas aí, não é só para você ficar vendo, não. É para que você mande para as outras pessoas. Tá? Não é para você ficar assistindo, só vendo aqueles desenhos bonitinhos, não. É para você mandar para as outras pessoas. Por exemplo, hoje de manhã nós tivemos uma programação fantástica. Você lembra? Você assistiu? Pastor Arno, José Arno Tossini, ministério dele com o Charles, aquele boneco. E nós fizemos um negócio muito interessante, tem um nome muito bacana aí, né, que é o top da moda, é o negócio todo aí. Eu vou receber esse nome, ele vem agora, ó. Colab. Colab, olha que bacana. Ou seja, a nossa igreja e a igreja do Itajaí, ó, colaram para fazer aquela programação para as crianças. Olha só, nós estamos fazendo o que há de mais moderno e a gente nem sabe disso. Quer dizer, eu não sabia, o pastor Gerson sabia. Porque o pastor Gerson, você sabe, ele ensina o Tiago essas coisas todas, e o Tiago vai aprendendo com o pastor Gerson, certo? Então, nós estamos aí fazendo umas coisas muito bacanas, muito interessantes, que a gente sequer se toca muito disso. Então, nós tivemos hoje de manhã, junto com o pastor Arno, junto com a Loide, junto com o pessoal do Jardim Olina, com a igreja do Jardim Olina, esse culto, essa programação fantástica para as crianças. E não só para as crianças, foi para todos nós, né? Então, meu irmão, compartilhe. Recebeu ali no Ipizando, recebeu, compartilhe para que outros venham participar. Tá bom? E eu quero encerrar orando por você. Ei, não vai para a cozinha, não. Volta. Eu quero orar pela sua vida. Senta aí. Para de comer o cachorro-quente agora. Dá um tempo no cachorro-quente. Guarda um pedaço do bolo, que eu vou aí daqui a pouco comer esse bolo também. Mas presta atenção. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. Tá bom? Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos falar com o Senhor nesse instante. Deus bendito, obrigado, porque o Senhor nos ouviu. Muito obrigado. Mas o mais maravilhoso de tudo, Deus, é que o Senhor não apenas nos ouviu, mas o Senhor falou conosco, Pai. A tua palavra, ela é viva, ela é eficiente, ela é eficaz. Ela transforma o nosso interior. Ela muda, ela molda a nossa mente e o nosso coração. Ela transforma os nossos propósitos. Ela age no mais profundo dos nossos seres. Obrigado, porque o Senhor fala conosco. E o Senhor usou teu servo, pastor Gerson, para nos falar. E nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor continue a nos ajudar. O Senhor já falou conosco, já nos exortou, já nos ensinou, nos orientou. Mas continue conosco, ó Pai, para que a tua palavra promova a devida mudança e transformação em cada um de nós. Perdoa o nosso pecado. Dá uma semana abençoada na tua presença. Uma semana onde nós possamos, ó Pai, experimentar o teu sobrenatural, o agir do teu Santo Espírito nas nossas vidas, nas nossas famílias,
aonde quer que estejamos, ó Pai. Nós oramos, confiados em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso eterno Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, sobre a vida da tua família e sobre todo o povo de Deus esparramado por toda a terra, hoje, por todo sempre. Amém. Deus abençoe a tua semana, que você caminhe debaixo da presença de Deus, sendo uma testemunha fiel e eficaz desse Deus que muda a história da gente. Boa semana, Deus te abençoe e até sábado na live das crianças, hein? E durante a semana na célula de cada um de nós. Deus te abençoe e boa semana, meu irmão, minha irmã.